Zacarias capítulo 1, versículo 14. E me disse o anjo que falava comigo, clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei com grande zelo por Jerusalém e por Sião. Essa palavra grande zelo significa que Deus cuidou com um amor ardente pelo seu povo. Essa palavra zelo demonstra que Deus se importa com aqueles que pertencem a Ele, com seus desígnios, que Deus de fato zela e vela para cumprir a sua palavra, que Deus zela pelo seu povo e pela sua obra. E por último, que Deus zela pela sua própria glória. Dando continuidade à palavra de ontem, nós aprendemos um ponto muito interessante sobre o fato de Deus zelar pelo seu povo, zelar pela sua noiva. Em primeiro lugar, nós aprendemos que as portas do inferno não irão jamais prevalecer contra o povo de Deus, porque isso foi uma afirmação do próprio construtor e edificador da igreja, que é Jesus Cristo. De fato, aquele que edifica a igreja, que a constrói, que a protege, ele não apenas protege e de fato cuida dessa igreja, como ele pagou o preço por essa igreja. Jesus, de fato, pagou um alto preço pela sua vida. E esse preço não foi com aquilo que os homens valorizam e dão a vida por isso aqui na terra. De fato, o preço que ele pagou não foi prata e nem ouro, mas foi o sangue dele derramado naquela cruz. E louvado seja Deus, aquele que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Haja vista que você pertence a Deus, você é importante para Ele, e se você não fosse e não tivesse valor algum na sua vida para Ele, o diabo jamais iria tentar destruir a sua vida. Sabe por que você muitas vezes é alvo dos ataques malignos? Porque existe valor em você. Você de fato foi alguém que Jesus pagou um alto preço pela sua vida. E a Bíblia está recheada de demonstrações do amor persistente de Deus para com as pessoas. Nós podemos ver, por exemplo, na parábola da ovelha perdida, onde Jesus mostra que o bom pastor foi capaz de deixar as 99 que estavam protegidas e ir atrás de uma que estava perdida. E a ponto de enfrentar vários desafios, sofrimentos, até achar aquela ovelha que estava perdida, resgatar ela, curar ela e colocá-la em seu ombro e carregá-la de volta para o aprisco. É assim que o amor persistente de Deus faz com cada um de nós. O amor de Deus nos persegue. Não importa o quanto você queira fugir de Deus. Isso Deus pode até mesmo permitir, porque Ele é amor, para que você possa ir para as suas próprias decisões. Mas o amor de Deus está disponível a resgatar você. Veja que essa ovelha perdida foi para longe da presença do seu pastor. O pastor foi atrás dela. E tudo que a ovelha encontrou longe da presença do seu bom pastor foi nada mais, nada menos do que frio, do que fome, do que feridas e do que perigo e medo. Na verdade, longe da presença de Deus, o homem se encontra assim. Ele encontra numa frieza espiritual. Ele se encontra na possibilidade de cair em abismo e morrer eternamente, longe da presença do seu Deus. Ele se encontra exatamente perdido e sem direção. O homem longe da presença de Deus, ele se encontra exatamente em perigos de fome espiritual e até mesmo de ser ferido, totalmente destroçado pelas questões do mundo. Mas o bom pastor vai atrás de você. Esse programa é um ato de Deus ir atrás de você. Você sabia disso? O fato de você só ligar a sua TV aqui nesse programa já significa que Deus ama você. Já significa que Ele não desiste de você. Já significa que Ele está indo atrás de você agora mesmo. E significa que o amor persistente de Deus quer o seu coração de volta. Que Ele não divide o seu amor com o mundo. Que você foi escolhido por Ele. Ele pagou um alto preço pela sua vida. E Ele diz assim para você nessa manhã: não foste vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós, para que você possa ir e produzir frutos para a glória do Pai. Você não tem uma vida por acaso. Deus tem um propósito para você, querido espectador. Não queira viver uma vida vazia, longe da presença dEle. Ele ama você e deseja perdoar os seus pecados e mudar a sua história.
Verdadeiramente, a palavra de Deus, ela é certa, quando o amor de Deus vai atrás de uma ovelha perdida. Se você se encontra agora mesmo, longe, até mesmo entre os espinhos do mundo, passando fome espiritual, ferido, eu quero dizer para você que o bom pastor está atrás de você. Ele não esqueceu de você. O livro de Isaías tem uma frase muito interessante que demonstra que Deus jamais esquece dos seus. O texto diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, e olha que isso é quase impossível, uma mãe se esquecer do seu filho, a não ser que essa mulher tenha perdido as suas concepções maternas em tudo, a sua sensibilidade materna. Mas a própria Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não esquece os seus, porque o seu nome está escrito na palma da mão dele. Então, lembre-se de uma coisa: longe da presença dele, tudo que você vai encontrar é lama, tudo que você vai encontrar é fome espiritual, porque você vai tentar se saciar com tantas coisas e não vai encontrar aquilo que de fato preenche o seu coração. Você vai encontrar até mesmo pessoas que vão ajudar você a se afastar dele. Todas as vezes que o homem tenta se afastar para longe de Deus, o diabo não perde tempo em lhe apresentar pessoas que ajudem ele a fazer isso. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que você desejar ir para longe da vontade de Deus, o inimigo não vai perder tempo, ele vai te apresentar pessoas para te ajudar a fazer isso. Quem são as pessoas que estão andando com você? Quem tem exercido influência sobre a sua vida? Se de fato essas pessoas possuem a mesma visão de propósito divino ou não. Agora lembre-se de uma coisa: todas as vezes que você desejar buscar a Deus, conhecer a vontade dele, Deus também poderá colocar pessoas nesse mesmo propósito para te ajudar a fazer isso. Nós temos duas dimensões. Se a pessoa quer se afastar, o diabo vai apresentar pessoas para ela. Mas se a pessoa quer se aproximar de Deus, Deus também vai colocar pessoas certas ao seu lado. Diz uma frase assim: quando nós não buscamos a Deus, ou vamos deixando de buscar a Deus de verdade, nós vamos buscar as pessoas erradas, nos lugares errados, para viver o que é errado. Todas as vezes que vamos deixando de buscar a Deus, escute isso, nós buscamos as pessoas erradas, nos lugares errados, para viver o que é errado. Agora, quando você quer conhecer a vontade dele, você é sincero, você diz ao Deus: eu quero descobrir o teu coração, eu quero entender o que o Senhor quer para a minha vida, eu quero buscá-lo, conhecer sua vontade em sua palavra, pode ter certeza que você também vai buscar as pessoas certas, que você vai estar nos lugares certos, para viver o que Deus tem para você de verdade. Amém? Deixe-me profetizar algo sobre você. Deus vai colocar as pessoas certas ao seu lado. Deus vai colocar as pessoas certas com você. Pessoas que entendem o propósito. Pessoas que compreendem o plano de Deus. Que o seu propósito vai abençoar essa pessoa e o propósito de Deus na vida dessa pessoa também vai abençoar você. Que Deus coloque as pessoas certas no seu caminho. Amém? Que Deus coloque as pessoas que de fato possuem uma visão que valerá a pena ser alinhada àquilo que Deus já traçou para você. Amém? Esse é um ponto muito interessante. Agora, Deus não permite que ninguém saia da vida de ninguém, a não ser que Ele tenha um propósito melhor. Ele conhece, de fato, as nossas questões. Por exemplo, lá no livro de Salmos, não é capítulo, mas no Salmo 1, por exemplo, diz que é bem-aventurado o cristão, vou colocar essa palavra, que não se assenta na roda do escarnecedor e nem ouve o conselho do ímpio. Vamos aqui destrinchar esse texto. Vou abrir aqui para você, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Salmos, vamos entender isso aqui. Livro de Salmos, vamos lá aqui, vamos lá, Salmos primeiro, tá, gente? Salmo primeiro, vamos destrinchar isso aqui. É a direção que eu estou sentindo aqui agora, então vamos lá. Bom, olha só, o texto de Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão, essa palavra varão é homem, que significa homem e mulher, tá? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores. Bom, o que significa esse versículo em primeiro lugar? A palavra está dizendo, logo no primeiro ponto, diz assim: não anda, segundo o conselho do ímpio.
O que significa a palavra ímpio na Bíblia? A palavra ímpio significa alguém desprovido de piedade, certo? Ele vive em impiedade. A impiedade é o contrário de piedade. E o que é piedade? Dedicação a Deus, temor a Deus. O ímpio é alguém que não teme a Deus. O ímpio é alguém que é desprovido de dedicação aos propósitos de Deus. Então, o primeiro ponto diz que é bem-aventurada a pessoa que não ouve o conselho de que não teme a Deus. Bem-aventurada é a pessoa que não ouve o conselho de quem não se dedica, não tem vida com Deus algum. Você já parou para pensar de quem que você está ouvindo conselhos? Quem é que tem orientado sua vida, ou tem exercido influência sobre os seus ouvidos? Essas pessoas que você muitas vezes abre a sua casa, ou até mesmo abre a sua vida. Será que de fato essas pessoas possuem algum tipo de temor a Deus para você abrir o seu coração para elas? Ou até mesmo elas possuem algum tipo de maturidade espiritual para orientar você? A Bíblia diz que é bem-aventurado o que não ouve o conselho do ímpio, daquele que é desprovido de piedade, de dedicação, o que não teme a Deus. Geralmente, quando nós abrimos o nosso coração para conselhos carnais, nossas atitudes também serão carnais. Já viu, por exemplo, aquela pessoa que está com problemas no casamento? Aí ela vai se aconselhar com uma pessoa que teve problemas no casamento e que não tem conselho espiritual algum baseado na palavra para a vida dessa pessoa. Aí aquela pessoa simplesmente diz assim: rapaz, não luta pelo teu casamento não, abandona isso, não faz isso. Aí a pessoa ouve assim: rapaz, quer saber, eu vou fazer isso mesmo. Aí ouviu o conselho do ímpio. Não é? Ouviu o conselho de um ímpio. A pessoa, ela ouve um conselho desprovido de discernimento espiritual. E aquela pessoa que teve um problema no casamento dela, pensa que porque ela teve problemas nas situações do casamento dela, todos os outros casamentos devem ser igual ao dela. E não é assim. Por exemplo, outra pessoa que vai ouvir conselhos de uma pessoa sobre a sua empresa. E aquela pessoa da outra empresa é uma pessoa desonesta. É uma pessoa que não está nem aí para a vontade de Deus, passa a perna nos outros, é enrolado. E aí a outra pessoa vai pegar um conselho e acaba seguindo esse conselho. É o conselho de um ímpio. Então nós temos que avaliar quem são aqueles que nós temos aberto o nosso coração e os nossos ouvidos para recebermos direções. Se são pessoas que de fato possuem algum tipo de direção ou maturidade de experiência vivida em vida ou até mesmo discernimento espiritual. Temos que ponderar aquilo que nós ouvimos. O primeiro ponto é: bem-aventurado aquele que não ouve o conselho do ímpio. Eu vou continuar o texto e vou explicar o que significa escarnecedor, tá? E depois vou explicar o que significa o caminho dos pecadores e o que significa meditar na lei do Senhor. E vamos falar sobre esse texto hoje, né? Dando tempo, Diegão, tá certo? A gente vai retornar já já. Eu quero que você continue ligado comigo nessa palavra. Programa Impacto, já já a gente retorna. Estou recebendo mensagens. Antes disso, coloca mais uma vez nosso número aí, Diego. Aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, a segunda frase é essa aqui. Bem-aventurado que não se detém no caminho dos pecadores. O que significa se deter? Se deter significa parar no caminho do mal. Certo? Parar. Você pode até mesmo tropeçar nesse caminho. Você pode, como disse o apóstolo João, até mesmo pecar ou errar. Mas o problema é ficar nisso. O problema é existencializar a sua vida e construir, estabelecer sua vida nisso. É parar nesse caminho. Porque uma ovelha pode até cair na lama, mas ela não permanece lá. Porque quem rola na lama é o porco. Né? Isso, a sua natureza é de ovelha. Então significa que você pode até cair na lama, mas ela não fica lá na lama. Por quê? Porque não é a natureza da ovelha a lama. Um cristão pode errar, pode falhar. Todo dia ele vai errar, vai falhar. Só que ele não quer permanecer ou viver naquilo. Ele quer continuar mudando. Ele quer continuar sendo transformado por Deus, se arrependendo, crescendo, pedindo perdão, avançando. Então, é bem-aventurado o que não se detém no caminho do mal. Se você caiu, tropeçou, Deus está dizendo para você: levante-se. Não permaneça aí.
Não permaneça aí. Levante-se. Não se detenha nesse caminho. Deus tem restauração para você. A graça de Deus é maior do que os nossos fracassos. E não queira ouvir o que as pessoas podem dizer sobre você, dizendo que não há mais solução e que não tem mais nada. Não. A voz das pessoas que não conhecem a graça de Deus não é a voz de Deus. Tem gente que coloca aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Onde é que você viu isso na Bíblia? Não existe isso na palavra. A voz da Bíblia é a voz de Deus. O que determina a sua vida não é aquilo que as pessoas declaram, é aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. É o que Deus diz sobre acreditar em você. É por isso que quem vive por aquilo que Deus crê e acredita na sua vida, você crê nele, vive cada vez mais avançando e triunfando. Se nós vivemos por aquilo que as pessoas depositam, do que elas acreditam a nosso respeito, você vai travar, você vai parar e a sua força vai ser minada. Eu recebi uma... Que bom, rapaz. Eu recebi uma notícia aqui agora que eu posso ficar até meia-noite pregando. Ó, que bênção. Muito obrigado, Diego. Então, ó, você que está me assistindo aí vai desfrutar um pouquinho mais ainda, né? Fazer uma vigília hoje aqui no programa. 24 horas de programa. Vai ser bênção demais. Então, continuando nossa palavra, eu não vou chamar o comercial do curso agora não. Eu vou continuar aqui a palavra, viu, Diegão? Daqui a pouco eu chamo. Aí tu me dá aí as informações quando a gente pode parar. Beleza, obrigado. Então, vamos continuar. Então, minha gente, é bem-aventurado o que não se detém, o que não para no caminho do mal. Você pode até cair, tropeçar nesse mal, mas não fique lá. Deus não quer que você fique lá. Levante-se, olhe para frente, olhe para os montes, o seu socorro vem do Senhor. A marca de um cristão não é a perfeição. A marca de um cristão é a fome que essa pessoa tem por Deus. Como disse John Piper. A marca de um cristão não é se essa pessoa não erra, não é isso. A marca de um cristão é que essa pessoa continua se arrependendo, essa pessoa continua mudando, essa pessoa continua crendo que a graça e a glória de Deus está crescendo na vida dela dia após dia. Amém? Então não se detenha no caminho do mal. A terceira frase é essa aqui, ó. É bem-aventurado o que não se assenta na roda do escarnecedor. O que significa a palavra escarnecedor? A palavra escarnecedor, aqui no hebraico original, tem alguns sentidos. Dentre esses sentidos está a pessoa que zomba, né, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Em segundo lugar, está a pessoa que não dá valor a isso, não dá valor às coisas de Deus. Em terceiro lugar, está a pessoa que não apenas zomba, que não dá valor, mas que ela fala contra o caminho do Senhor. Então nós temos três dimensões aqui. Vou colocar só o zombador, que escarnece, né? O que escarnece rejeita, o que escarnece zomba, o que escarnece é contra, é certo? Então a Bíblia está querendo dizer que é bem-aventurado o que não se assenta, não no sentido de não andar ou não até mesmo ter contato com essas pessoas. O que a Bíblia está querendo dizer é a pessoa que não participa disso. Porque você vê, por exemplo, o próprio Jesus se assentava em uma mesa onde tinha vários tipos de pessoas, desde pessoas alcoólatras, pessoas prostitutas, pessoas, enfim, de várias categorias na sociedade. Jesus se assentava, ia no meio dos pecadores. Só que, é claro, ele não ia participar disso, ele ia ser luz na vida dessas pessoas. Só o fato dessas pessoas se achegarem e ficarem ao redor de Jesus, elas eram transformadas. Agora existe uma diferença de você se assentar na roda do zombador e participar da zombaria dele. E ser conveniente com aquilo. E até mesmo aceitar isso sobre você. É bem-aventurado o que não faz isso. Então nós temos três princípios importantes no primeiro versículo. O primeiro é bem-aventurado o que não anda segundo o conselho do ímpio. Aquele que ouve o conselho de quem não tem um discernimento espiritual, não tem uma certa maturidade, ou até mesmo experiência de vida para lhe aconselhar. Em segundo lugar, é bem-aventurado aquele que não se detém no caminho do mal, aquele que, apesar de se deparar com o mal na sua vida, ele não permanece lá, ele continua caminhando em direção aos propósitos de Deus. Em terceiro lugar, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não participa disso, que não se envolve com isso, nem é conveniente com isso. Se você pega esses três pontos aqui,
a bem-aventurança dessa promessa está reservada para você. Sabe o que significa ser bem-aventurado segundo a Bíblia? Na Bíblia, a palavra bem-aventurado tem a ver com a palavra feliz. A Bíblia está querendo dizer que você vai ser feliz se você não ficar ouvindo conselho de ímpio, se você não parar quando o mal acontecer, certo? Se você pecar, se você errar, mas não ficar nisso, mas continuar avançando, se arrepender e continuar mudando. E em terceiro lugar, se você não se assentar na roda do escarnecedor, tá certo? Esses 3 pontos vai dizer que você é bem-aventurado, que você é uma pessoa que vai avançar em felicidade dia após dia, certo? Esse é um ponto importante. Você está entendendo a mensagem de hoje? Vamos para o segundo versículo, diz aqui, ó. Antes, na lei do Senhor, que é a palavra, está o seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Olha só, que lindo, que forte esse texto. Se o prazer, olha a diferença de deleite aqui, de prazer, né? O primeiro que ele está querendo dizer é bem-aventurado, que não ouve conselho do ímpio, que não se detém no mal, o que não se assenta à roda do escarnecedor. Mas antes, essa pessoa, ela busca ter relacionamento com a palavra de Deus, na busca de que essa palavra o guie, o alimente, o fortaleça, certo? Se você buscar a palavra de Deus, se você absorver ela vai absorver você, certo? Se você buscar os desígnios que a palavra tem para você, ela vai conduzir sua vida. E olha a diferença, que o conselho da palavra é diferente do conselho do ímpio. Eu sei que nem todas as vezes 100% você ouve, eu ouço. Quantas vezes nós não ouvimos conselhos que não têm discernimento algum? Quantas vezes a gente não ouve conselho de pessoas que não têm uma certa piedade ou dedicação, enfim, ou discernimento no mundo espiritual para nós, não é isso? A gente acaba ouvindo, mas a gente não se detém nisso, a gente aprende, certo? A gente vai avançando cada vez mais com Deus e busca ter relacionamento com a palavra dele. Isso vai mudando nossa vida, isso vai transformando a gente, isso vai nos dando direção para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? E olha só, diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Essa pessoa bem-aventurada aqui do Salmo 1, ela tem um prazer na lei de Deus. Você sabe o que é prazer na lei de Deus? É a pessoa que tem um apetite positivo pela palavra, ela tem deleite, ela tem gosto, ela ama, ela se delicia com a Escritura. Certo? É a pessoa que tem gosto pela palavra. Se não há gosto em nosso coração, se não há fome pela palavra, de fato o nosso prazer pode estar em outra coisa. Existem cristãos que muitas vezes não têm mais prazer na palavra de Deus. De fato não têm relacionamento com ela, não a leem, não a estudam. É impossível nós termos uma fé sem a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não absorver a palavra, você não vai ter fé. Se você não tiver fé, nós não conseguimos agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que o busque, creia que Deus existe e é recompensador daquele que o busca. Então, creia no ponto de que o seu coração, você tem prazer na palavra, de ouvir a palavra, de se alimentar dela, você é uma pessoa bem-aventurada. Certo dia eu encontrei uma cristã que ela precisa muito ouvir o que eu estou dizendo aqui agora. Ela foi comprar uma Bíblia lá na loja Manancial. Aí eu disse assim, que legal, você está comprando uma Bíblia de estudo. Ela disse assim, olha, eu só estou comprando uma Bíblia porque eu tenho que comprar mesmo, porque eu preciso levar para a igreja. Já pensou, Digão? Que tipo de prazer há no coração dessa pessoa? Quando o Espírito de Deus enche o seu coração, você passa a ter fome pela palavra. E fome é sinal de vida, porque um morto não tem fome. Se nós não temos prazer pela lei de Deus, ou fome por ela, é sinal de que nós estamos mortos espiritualmente. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é como um sopro de vida em meio aos nossos tempos de morte. Ela pode trazer vida hoje para você. Onde você está, você pode dizer, Deus, me dê fome pela tua palavra. Eu quero conhecer os teus desígnios para mim, os teus conselhos, as tuas direções. Eu quero alimentar o meu ser de verdade com o pão do céu, que nutre e me constrói de dentro para fora e me prepara para a nova Jerusalém, para a vida dos poderes do mundo vindouro.
Amém? Olha só, estou recebendo mensagens aqui dos nossos espectadores. Gente querida, não esqueçam de colocar o nome, tá? É muito importante colocar o nome, dizer de onde você está me acompanhando, qual é o bairro, qual o seu nome, e o que você está buscando, né? Se é a palavra ou até mesmo a oração, tá bom? Eu estou recebendo muita mensagem aqui, estou recebendo até mesmo áudios. Daqui a pouco eu vou ouvir, vou mandar um abraço especial para quem está assistindo, tá bom? Gente querida, obrigado pela audiência, obrigado por estarem conectados aqui com a gente. Vamos continuar? Então, o texto continua dizendo assim, o texto do Salmo 1, tá? Nós estamos no Salmo 1. Antes na lei do Senhor está o seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra meditar de dia e de noite não significa que você vai ler a palavra de noite, vai ler de dia, não é isso. A palavra de dia e de noite aqui, ela tem um sentido de constância. Significa que uma pessoa que tem fome pela palavra de Deus, ela vai constantemente buscar conhecer a palavra. Constantemente. Significa que, por mais que ela não leia hoje, mas amanhã ela lê de novo. Ela tem uma busca pela palavra, uma fome, um apetite pela Bíblia. Você já viu que uma das primeiras coisas que acontece quando você adoece é a perda do seu apetite? Quando uma pessoa adoece, quando ela pega uma virose ou alguma coisa, uma das coisas que vai diminuir é o apetite dessa pessoa para comer, não é isso? Assim é a vida espiritual. Se a gente não tem apetite pela palavra, isso pode ser um sinal de que a nossa saúde espiritual não está bem. Agora, se você tem fome pela Bíblia, é sinal que Deus está mexendo aí dentro de você e você está crescendo na graça e no conhecimento e nos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? O texto continua avançando. Versículo de número 3, diz assim: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Isso aqui é forte demais, meu Deus. Eu poderia ficar um programa todinho só nesse texto aqui. Olha o que diz aqui. Pois essa pessoa que busca relacionamento com a palavra, ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa palavra ribeiro de água aqui, ela tem um símbolo, ela é símbolo do Espírito Santo, tá? Ainda diz assim, que dá o seu fruto no tempo certo. E as folhas não caem, e tudo o que fizer prospera. Vamos aqui por cada ponto. A pessoa que busca ter um relacionamento com a palavra, segundo aqui esse texto do Salmo 1, em primeiro lugar vai ser plantado junto a ribeiro de água. O que significa isso? Uma árvore que está plantada junto a um ribeiro, a um rio, nunca falta para essa árvore nutrição. Nunca vai faltar para essa árvore vida. Por mais que ela tenha estações, né, onde possa cair folhas, onde possa dar o seu fruto, no mais, mas independente da estação, ela tem o quê? Um ribeiro. Ela tem um ribeiro, ela tem um rio que está ali nutrindo, alimentando ela, não é isso? Assim é a pessoa que tem prazer na palavra. Nunca vai faltar a vida de Deus para essa pessoa. Nunca vai faltar. Porque ela é alimentada pelo poder do Espírito Santo e o relacionamento que ela está recebendo da palavra. Espero que você possa ter recebido isso. Se Deus quiser, segunda-feira, eu acredito que eu vou estar